Olá, amados ouvintes do podcast Escatologia Fácil em Ação e também do nosso canal no YouTube Agarrados na Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui em nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade em nossos estudos sobre escatologia bíblica. E no último vídeo nós falamos sobre a apostasia nos últimos tempos. E dando continuidade, hoje nós falaremos sobre a manifestação do anticristo na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo. E que você possa ficar até o final desse vídeo, desse áudio, desta mensagem, e que você possa ser edificado grandemente no poderoso nome de Jesus. E agradeço a todos os amados irmãos que têm se inscrito aqui no canal, que têm acompanhado os nossos estudos bíblicos, têm deixado seu like, seus comentários, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no canal Agarrados na Fé, nos segue lá no podcast, canal Escatologia Fácil em Ação, e que o Senhor possa abençoar sua vida, seus estudos, e você possa ser edificado através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. E hoje, amados, dando continuidade, se você ainda não viu os podcasts anteriores, os episódios anteriores, ouça, assista, para que você possa compreender e entender os estudos bíblicos que nós estamos postando aqui em nosso canal. Amém? E dando continuidade, no último vídeo nós falamos sobre a apostasia e aprendemos o que é apostasia. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a manifestação do anticristo, que está dentro do versículo que nós lemos na aula anterior, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus, que se encontra na epístola de 1 João, capítulo 2, no versículo 18, que vai dizer assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém, amados? Glórias a Deus. Para iniciar, eu gostaria de compartilhar esse versículo da Bíblia, e aqui vai falar sobre o espírito do anticristo, nos dias do Senhor Jesus e também nos dias dos apóstolos. E aqui nós vamos entender que o espírito do anticristo ele já havia se manifestado, ele já estava em operação no mundo, preparando o caminho, obviamente, para o anticristo. Sabemos que o espírito do anticristo naquele tempo e também nos dias de hoje se levanta contra tudo aquilo que é Deus, que vem de Deus. E ele estava ali operando através dos falsos ensinos, através dos enganos, criando empecilhos, barreiras para que a manifestação do anticristo ela pudesse acontecer. E lógico que nós sabemos que tudo isso depende de todo o cumprimento da palavra de Deus. Mas o espírito do anticristo já estava em operação no mundo desde aqueles dias até os dias de hoje. E nós vamos ver aqui poderosamente, eles já entendiam isso, porque haviam muitos ali enganos e muitas pessoas ali sendo enganadas por falsos ensinos e se levantando contra os verdadeiros ensinos das sã doutrinas ministradas na palavra de Deus. E vai dizer também, se nós lermos aqui, que o espírito do anticristo ele se levanta contra tudo aquilo que vem de Deus e preparando o caminho para a manifestação, sim, do anticristo, que nós cremos que acontecerá nos últimos dias. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre na epístola de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos do 1 ao 3, olha o que vai dizer, para nós darmos andamento na aula de hoje. Até o 4, amados. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 4. E aqui, amados, já está bem claro, aqui está dizendo que a primeira coisa que irá acontecer é a apostasia e depois, em sequência, ocorrerá a manifestação do anticristo.
E por esses versículos, como eu falei na aula sobre apostasia, muitos entendem que não ocorrerá o arrebatamento, e sim a apostasia e logo a manifestação do anticristo. Mas eu expliquei no vídeo anterior, assista se você não assistiu, que ocorrerá o arrebatamento e a apostasia que já está acontecendo desde os dias de Cristo até os dias de hoje, ela é óbvio que vai acontecer um aumento dessa apostasia, porque quando a igreja ela for arrebatada da terra, com certeza muitos, ao saberem disso, os que ficarem, irão abandonar a fé. Obviamente, a apostasia ocorrerá com maior abrangência após o arrebatamento da igreja. Então, é isso que nós vamos entender. A suposta fé, na verdade, a apostasia que vai ocorrer é o abandono da suposta fé, porque aqueles que realmente creem em Cristo e têm fé, eu creio que serão arrebatados, mas aqueles que é uma fé superficial, uma vida cristã superficial, não leva com seriedade, e os que ficarem, né, vamos dizer, com certeza irão abandonar a sua fé. Então o aumento da apostasia, ela ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Aí sim ocorrerá a manifestação do anticristo, porque como eu falei no vídeo anterior sobre a apostasia, se nós lemos lá no mesmo capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora nos versículos 7 e 8, olha o que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui eu entendo que é a igreja, sendo na manifestação do poder do Espírito Santo. Então, após a igreja sair, ser retirada, aí sim ocorrerá a manifestação do anticristo. Olha o que ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha que poderoso. Então, após o arrebatamento da igreja, que está aqui nos versículos 7 e 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, após o arrebatamento da igreja, haverá um aumento da apostasia, que já ocorre desde os dias dos apóstolos, desde os dias de Cristo, e, com certeza, haverá a manifestação do anticristo. Aqui, quando nós falamos da manifestação do anticristo, aqui não diz o seu nome, a Bíblia não revela quem é o anticristo e nem o nome dele, mas sabemos pela palavra de Deus que ele irá se manifestar. Então, tanto que tem um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, é o episódio de número 6, se eu não me engano, que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, e lá vai explicar sobre, nós falamos que 69 semanas já se cumpriram, e até a primeira vinda de Cristo, que as 69 semanas, cada semana são 7 anos, ela se cumpriram até a primeira vinda de Cristo, e que houve uma pausa para que a igreja se manifestasse. E Deus parou de tratar com Israel naquele momento. Então faltou uma semana de 7 anos, para dar 70 semanas profetizada pelo profeta Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Então essa uma semana que falta, nós entendemos que para completar 70 semanas, é uma semana de 7 anos, que nós entendemos que é o período da grande tribulação, onde a igreja ela é arrebatada, e aí sim Deus volta a tratar com o povo dele, o povo de Israel, durante esses 7 anos, enquanto a igreja está lá no tribunal de Cristo, passando pelo tribunal de Cristo e participando das bodas do Cordeiro junto com Cristo. Amém? Então esses 7 anos vai ser o período onde ocorrerá a manifestação do anticristo, que agora a igreja já não impede mais a da manifestação do anticristo, onde ele vai celebrar o acordo de paz entre Israel. Nós entendemos que é ele que vai intermediar esse acordo entre Israel e os seus inimigos. E no final, são 7 anos este acordo, mas no final, após os primeiros 3 anos e meio, ele irá quebrar este acordo, e ao quebrar este acordo, obviamente, ele vai querer se assentar no templo, porque nós cremos que o templo com certeza já haverá sido reconstruído, já estará em operação, em andamento, e ele vai querer se assentar como Deus no trono lá no templo. Ele vai querer se assentar como o próprio Deus, ele vai querer se apresentar como o próprio Deus, e obviamente o povo de Israel não vai aceitar, e vai haver um grande levante do povo de Israel contra o anticristo, e logicamente o anticristo vai estar ali como inimigo, juntando as nações para ir contra Israel. E não sei se os amados irmãos já estudaram, mas fala sobre a guerra do Armagedon. E eu creio que é nesse momento que o anticristo, no final dos 7 anos, ele irá ali
juntar os inimigos de Israel, as nações que estão à volta, os inimigos que estão à volta, e vai juntar as nações, muitas nações contra Israel. E ocorrerá a guerra do Armagedon. Depois, os amados irmãos, eu vou estar postando aqui um vídeo sobre a guerra do Armagedon, e os amados irmãos vão estar entendendo. E, logicamente, quando essa guerra se levantar, aí sim, o Senhor Jesus ele vem com a igreja, com os santos, para poder guerrear contra o anticristo e o falso profeta, e ali com o sopro da sua boca ele desfará todo o levante do anticristo contra o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel que está sendo tratado naquele momento aqui na terra. Amém? E a igreja já está com Cristo neste momento voltando, porque aí sim a segunda volta de Jesus é visível e todo olho verá, e aí continua o cumprimento da palavra de Deus de Apocalipse, onde Jesus volta com a igreja para instaurar aqui o reino milenar. Amém? Então, de acordo ali com 2 Tessalonicenses, no versículo 7 e 8, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e 8, nós entendemos que ali fala de um que impede a manifestação do anticristo. E não sabemos quem é o anticristo, mas que ele irá se revelar. E uma coisa que, quando nós lemos a palavra de Deus, da forma que fala do anticristo, na palavra de Deus, tanto lá em Apocalipse, fala dele como a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, a besta que sobe do mar, ali é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Então, e lá também vai falar do dragão, que nós sabemos que é o diabo. Então, a besta do mar é o anticristo, a besta da terra é o falso profeta, e fala do dragão, que é o grande dragão. Então aí nós temos a trindade satânica. Após essa manifestação do anticristo, aí dá a entender que a influência dele, quando fala do anticristo, fala que ele tem influência sobre influência política, influência religiosa, que ele tem poder, e ele vai operar no poder de Satanás. Então dá a entender que quando ele se manifestar, ele vai enganar muitos, como a palavra de Deus diz, inclusive lá em Apocalipse 13 fala sobre isso. Então dá a entender que ele, por ele ter esse poderio político, essa influência política, religiosa, e aparentemente ali vai enganar todo mundo, as nações, dá a entender que ele, aparentemente aqui, assim, dá a entender que ele é um homem. E ele vai estabelecer o seu governo e o seu domínio global. Então dá a entender que é um homem, ainda que alguns entendem diferente, cada um tem a sua linha de interpretação. Então dá a entender que ele é um homem, se é um homem, ele irá se manifestar após o arrebatamento da igreja, na minha interpretação bíblica, segundo aqui nossos estudos. Amém? Então, hoje é o vídeo de número 14, tá? O episódio de número 14. Acompanhe os próximos episódios, nós vamos dar continuidade acerca do que nós estamos tratando aqui sobre estudo sobre escatologia bíblica. Não quero me estender, porque já ficou um pouco extenso esse vídeo, esse estudo, mas acompanhe os nossos estudos. E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe um comentário para sabermos a sua opinião sobre esse assunto. E Deus abençoe a todos, e Deus abençoe, e eu te vejo no próximo estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.